pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e está no ar mais uma videoaula do Desenrolando a Fisiologia. Hoje vamos estudar os 3 tipos de transporte passivo pela membrana plasmática que busca manter o equilíbrio entre o meio intracelular, que é o citosol, e o meio extracelular, que é o interstício. Para podermos entender bem esse transporte passivo, é necessário sabermos o que é soluto e o que é solvente. E é o que vamos fazer agora. Então, pessoal, para podermos entender o que é transporte passivo, precisamos saber o que é soluto e o que é solvente. Então, o que são? Vamos começar pelo solvente. Bom, aqui, como podemos ver, a água aqui é um solvente. Ela contém bastante quantidade, está em bastante quantidade, tanto no citoplasma quanto no interstício. O citoplasma, que é o meio interno da célula, e o interstício, que é o meio externo da célula. Bom, imagine isso aqui como um copo d'água. A água, todas as coisas que a gente coloca na água, como sal, como açúcar, são diluídas nessa água. Então, como a água é um solvente, vamos definir esse solvente como um meio que dilui substâncias sólidas. Então, pessoal, o que é o solvente? Solvente está presente em grande quantidade no interstício, que é o meio externo da célula, e no citosol, que é o meio interno da célula. Há muitas substâncias diluídas, portanto, a água é um solvente. Solvente, então, é o local onde se dilui partículas sólidas. Vamos entender agora o que são essas partículas sólidas. Essas partículas sólidas são solutos. Os solutos, pessoal, são esses pontinhos pretos aqui, representados pelos pontinhos pretos. Esses são os solutos, aqui representados. O soluto são substâncias suspensas aqui na água, como vocês podem ver. A água aqui estava sem o soluto. Aqui com o soluto, são substâncias suspensas aqui na água. Como já vimos, essas substâncias são diluídas na água. Então, o que são solutos? São substâncias que são diluídas pelo solvente, pela água. Então, o soluto são partículas sólidas suspensas no solvente, na água, e são diluídas por esse solvente, por essa água. Ok, pessoal? Esses são o solvente e o soluto. Já sabemos que o solvente é a água que dilui o soluto, que são as partículas sólidas suspensas nessa água, nesse solvente. Vamos entender agora o que é transporte passivo e quais são eles. Bom, transporte passivo é todo transporte onde não há o gasto de ATP, não há o gasto de energia. E eles são 3: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. A difusão simples e a difusão facilitada consiste no transporte de soluto, e a osmose consiste no transporte de solvente. Vamos entender isso melhor. Pessoal, para podermos entender melhor, gravar melhor o que é transporte passivo e quais são os transportes passivos, vamos ver esse esqueminha aqui. Bom, o que é o transporte passivo? Transporte passivo é o transporte onde não há gasto de ATP, de energia, para ocorrer. Quais são os transportes passivos? Há 3 tipos de transporte passivo: o difusão simples, o difusão facilitada e a osmose. Difusão simples e difusão facilitada ao transporte de soluto para dentro da membrana plasmática. E a osmose, transporte de solvente. Então, transporte de soluto, que são as partículas sólidas, estão no difusão simples e difusão facilitada. E a osmose, que é o transporte de solvente da água. Ok, pessoal? Já vimos o que é soluto, o que é solvente e o que é transporte passivo. Já sabemos também que são 3 tipos de transporte passivo que buscam manter o equilíbrio de solvente e de soluto entre o citosol e o interstício. Vamos estudar agora cada um desses transportes. Vamos começar pela difusão simples. Vamos lá!
Vamos estudar agora a difusão simples. Então vamos abrir um esqueminha aqui para ilustrar melhor o que acontece nessa difusão simples. Aqui está a membrana plasmática e aqui estão os solutos. Como sabemos, a difusão simples consiste no transporte de soluto do meio de maior concentração de soluto para o meio de menor concentração de soluto. Como podemos ver aqui, a maior concentração de soluto do lado de cá do que do lado de cá. Então, o que a célula faz? A célula faz com que mantenha o equilíbrio entre o interstício e o citosol. E por difusão simples, ela consiste em transportar esses solutos de maior quantidade aqui em excesso de um lado para o outro lado para que ocorra o equilíbrio. Na difusão simples, esse processo ocorre pelo transporte simples aqui de sair de um lado para o outro, pois esses solutos ou eles são lipossolúveis ou eles têm um peso molecular pequeno. Então, o que ocorre na difusão simples? A difusão simples consiste em transportar esses solutos em excesso aqui de maior concentração, do meio de maior concentração de soluto para o meio de menor concentração de soluto. Pois eles são lipossolúveis ou têm peso molecular pequeno, a difusão simples faz o quê? Transporta esses solutos que estavam em excesso para esse meio de cá, que tinha menor quantidade. Como podemos ver, aqui em cima tinham 9 e aqui embaixo tinham 3. Não perguntei para contar, porque eu já contei todos. Então, o que acontece? Esses solutos que estavam em excesso passam para o lado de cá, por difusão simples, e encontram o equilíbrio na célula. Bom, então o que acontece na difusão simples? A difusão simples há um movimento de soluto até encontrar o equilíbrio entre os meios. Do meio de maior concentração de soluto, como a gente já viu aqui, para o meio de menor concentração de soluto, como já vimos aqui também. Atravessam a membrana por difusão simples por serem lipossolúveis, como já falei, ou por terem peso molecular pequeno. Um dos exemplos é a inspiração. Quando a gente inspira, puxa o ar, a maior quantidade de O2 nos nossos alvéolos que nos capilares. A célula vai perceber isso. Então, o que ela vai fazer? A membrana percebe e faz o movimento de soluto, que é o O2, que são as partículas sólidas, do meio de maior concentração, que eram nos alvéolos, como a gente já viu aqui, para o meio de menor concentração, que são os capilares, como a gente já viu aqui também. Então, pessoal, essa foi a difusão simples. Sabemos, então, que a difusão simples transporta soluto do meio de maior concentração, de maior quantidade de soluto, para o meio de menor concentração, menor quantidade de soluto. Vamos estudar agora a difusão facilitada. Vamos estudar agora o que é, então, a difusão facilitada. Vamos abrir um esqueminha para ilustrar melhor o que acontece nessa difusão facilitada, pessoal. Vamos abrir aqui. Assim como na difusão simples, como já estudamos, ainda há a estrutura aqui representada pelos pontinhos pretos, os solutos, e a membrana plasmática aqui agora no meio em verde. Só que agora, uma estrutura diferente que não tinha aqui na difusão simples, não tinha, e agora aqui na difusão facilitada tem. Essa estrutura vermelha aqui. Vamos estudar para que ela serve. Aqui na difusão facilitada, diferentemente da difusão simples, as moléculas de soluto elas não conseguem atravessar a membrana plasmática livremente, por serem moléculas maiores, por serem hidrossolúveis ou por ter peso molecular maior. Então ela não consegue atravessar livremente a membrana plasmática. E essa estrutura vermelha aqui vai ter um essencial papel para que a difusão facilitada ocorra, que são as proteínas de canais, as proteínas carreadoras. A difusão facilitada também consiste no transporte de soluto para que ocorra o equilíbrio entre o citosol e o interstício. E para que esses solutos que estão aqui fora possam entrar aqui no citoplasma, essas proteínas de canais vão entrar em ação. Então, esses solutos vêm aqui perto da membrana plasmática e as proteínas de canais pegam esses solutos, como a gente pode ver aqui. Pegam esses solutos e o que elas fazem?
para manter o equilíbrio celular entre o citosol e o interstício, transportam esses solutos para o citoplasma, fazendo com que ocorra o equilíbrio. Aqui a gente pode ver a via 7 e a via 3. Não, de novo, não percam tempo em contar, porque eu já contei. Então, 5 aqui agora e 5 aqui agora. Bom, então, pessoal, o que acontece na difusão facilitada? Vamos estudar agora o que acontece nela. Há um movimento dissoluto até encontrar o equilíbrio entre os meios, também como na difusão simples. Só que agora, diferente da difusão simples, com partículas maiores. Como essas partículas são maiores, elas não conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, o que elas precisam? De proteínas de canais, que são aquelas estruturas vermelhas aqui, proteínas carreadoras, para poder atravessar. Então, os solutos precisam dessas proteínas. Então, eles se ligam a elas para entrar no citoplasma. Não atravessam a bicamada lipídica da membrana plasmática, pois são hidrossolúveis, como eu já disse, ou por ter peso molecular grande. Então, pessoal, essa é a difusão facilitada. Já sabemos que na difusão simples, o soluto atravessa a membrana livremente, por serem lipossolúveis ou por terem peso molecular pequeno. Na difusão facilitada, como vimos, isso não ocorre, pois as moléculas de soluto elas são hidrossolúveis ou têm peso molecular grande. E o papel da proteína de canal é essencial para que ocorra esse transporte. Vamos estudar agora a osmose. Vamos abrir também um esqueminha aqui na osmose para que possa ilustrar o que acontece nela. A osmose, diferentemente do difusão simples e da difusão facilitada, não há o transporte de soluto, e sim o transporte de solvente, como sabemos. Solvente é a água. Então, aqui na osmose, a água é representada por essa quantidade de azul aqui, e os solutos pela quantidade de preto, e a membrana plasmática pela cor verde. Então, pessoal, o que acontece aqui na osmose? A osmose ela vai também, assim como os outros transportes, tentar manter o equilíbrio celular entre o citosol e o interstício. E aqui há um desequilíbrio também, como nos outros transportes. Há uma maior quantidade de soluto de K e menor quantidade de soluto de K. Agora, diferente da difusão simples, que ocorria o movimento de maior concentração de soluto para o de menor concentração de soluto, aqui vai ocorrer o contrário, que vai ser o transporte de solvente do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto, para que essa água, esse solvente, possa ir diluindo o excesso de soluto que mantém diferente entre o citosol e o interstício. Então, pessoal, o que acontece? Como a gente podia ver aqui, há o tanto igual de água e maior de soluto de K e menor de soluto de K. Aqui, como a gente pode ver, há agora menor quantidade de água do lado de K e maior quantidade de água de K, e ainda assim maior quantidade de soluto do lado de K. Só que agora diminuiu essa diferença, como a gente pode ver aqui. Foi diluindo a água. Quanto maior a quantidade de água, maior vai diluindo, mais vai diluindo esses solutos. Então, o que vai acontecendo? Essa água vai passando para o lado de cá, para que os solutos possam ir se diluindo, como a gente dilui água ou açúcar. Quanto mais água a gente colocar e menor quantidade de soluto de açúcar ou de sal, maior a quantidade desse sal, desse açúcar, se diluir na água. Então aqui acontece a mesma coisa. Só que agora aqui desse lado, como a gente pode ver, diminuiu o tanto de soluto, diminuiu a diferença entre os meios. E a água está muito maior do lado de cá, para que esses solutos possam se diluir até que ocorra o equilíbrio entre os meios, igual a quantidade de soluto igual a quantidade de água. Sempre do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto, como a gente pode ver aqui. Transporte de solvente. Então, pessoal, o que ocorre na osmose? Na osmose,
ao movimento dissolvente, transporte de água entre os dois meios, diferente da difusão simples e facilitada, que ocorria o transporte de soluto. Esse transporte de dissolvente, esse movimento dissolvente é para diluir, tem a função de diluir solutos. Ocorre quando há maior quantidade de soluto ou no citoplasma ou no interstício. Então, esse transporte de soluto pode ser ou para o citoplasma ou para o interstício. Sempre do meio de menor concentração de soluto, como a gente viu, para o meio de maior concentração de soluto, para que esses solutos em excesso possam se diluir. Diluindo, então, o excesso de soluto, para que não ocorra desequilíbrios entre o citosol e o interstício. Então, pessoal, essa foi a osmose. Finalizamos essa aula sabendo que a difusão simples e a difusão facilitada ocorre o transporte de soluto e que na osmose ocorre o transporte de solvente para que ocorra o equilíbrio celular entre o citosol e o interstício. Sabemos também que solvente é a água que dilui o soluto e que o soluto são as partículas sólidas suspensas na água. Concluindo assim que todo transporte passivo é aquele onde não há o gasto de ATP ou gasto de energia. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, se ajudou vocês, peço por favor que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos que gostam ou que precisam saber do assunto, que assim ajudarão a divulgar as imagens e informações do vídeo. Um grande abraço e até mais!